Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Doutor Silvio gosta quando eu falo aqui. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo, eu converso mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre algo que pode passar despercebido muitas vezes, mas que podem ser sintomas de doenças mais graves. Estou falando das dores abdominais. Mais uma super entrevista aqui no nosso show. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno, pontualmente, né? Britânica a coisa. 9h30. A gente tem, obviamente, que respeito, né, essa questão do horário, né? Não é muito comum aqui no Brasil, mas a gente faz questão de passar informações e comportamentos. Isso é muito importante. Queria aproveitar, Heleno, se você me permite, agradecer ao Michele Dilli, jornaleiro lá do Grajaú. Eu vi a foto. Te deu muitas canetas de presente, né? Não é meu paciente, nunca o atendi, mas ele ouve o Serviço de Saúde, certamente está nos ouvindo. Foi de um carinho especial. E lá perto dele hoje, está aniversariando a doutora Fátima Ludolfo Cascais. Ela é intensivista lá do Andaraí. Fátima, um beijo, ela atende tanta gente, é uma pessoa extraordinária também, meus parabéns para ela. E quando a gente fala de dor abdominal, uma série de condições estão ligadas. E a primeira pergunta para o doutor Silvio, o que é dor? Existe uma definição para dor. Dor é uma sensação, portanto é um sintoma, não é um sinal. Cada um sabe da sua dor, que é desagradável. E pode ter várias características. Tem aquela dor que arde, que queima, tem aquela dor que é uma pontada, tem aquela dor cólica, doutor Silvio, que é uma dor cólica? É aquela dor de víscera oca. Por exemplo, nó nas tripas, né, que a gente brinca, é aquela dor que vai num crescendo, aperta normalmente o indivíduo, até muitas vezes flexiona o tronco para frente para dar uma aliviada, e geralmente dá, e ela passa, é aquela pontada, e eu acho que eu tenho que ir no banheiro correndo. Isso é uma dor abdominal tipo cólica. Eu tenho uma dor que é, de repente, irradiada para algum lugar, e cada uma dessas dores, Heleno, tem um significado. Hoje nós vamos concentrar o nosso programa em situações onde o clínico não resolve. Ele chega lá, vê aquele paciente na emergência, e eu me lembro que esse ano eu estou fazendo 40 anos que eu dei meu primeiro plantão de emergência na equipe do Dr. Ronaldo Gazola, de saudosa memória, lá no Hospital Miguel Couto, ainda estudante de medicina, evidentemente, e aprendendo, né, quando chamar o cirurgião, porque quando a gente chama o cirurgião na hora errada, porque tá com gás, ele te dá uma bronca danada, né? Ele gosta de ir naquele negócio, bota na mesa. Então vamos lá, vamos começar a falar dessas dores que, de repente, o cirurgião é que vai resolver a parada. Doutor Silvio, é verdade que a apendicite aguda é a principal causa de cirurgia abdominal? Sim. É a principal causa de cirurgia abdominal, principalmente em jovens. A apendicite é uma doença que acomete adolescentes e adultos jovens, é a grande incidência. E quando é que a gente pode suspeitar de um quadro de apendicite, Heleno? Veja bem, a apendicite é a doença que eu digo que é a grande armadilha da emergência, né? Porque quando está clássico o quadro, o Silvio, em 78, era capaz de dizer: vou chamar o doutor Gazola, porque deve ser um apendicite. Mas tem quadros de apendicite que são tão difíceis da gente diagnosticar, que o Silvio de hoje, 40 anos depois, teria dificuldade, iria pedir uma série de exames. Eu vou falar quais a gente pede. Inicialmente, a apendicite é um quadro que começa com uma dor abdominal, geralmente localizada em volta do umbigo. É uma dor que não é muito intensa e vem acompanhada de uma febre que também não é muito alta, dificilmente passa de 38. Isso imediatamente seguido de anorexia, olha o palavrão médico, falta de apetite. O indivíduo muitas vezes chega na emergência, está há mais de 24 horas sem comer, se pergunta: vem cá, vale uma picanha com fritas? O cara, não quero comer, estou sem apetite nenhum. A falta de apetite é um dos sintomas mais importantes da apendicite. Essa dor, depois de 6 a 12 horas, que estava localizada em volta do umbigo, ela migra, ela muda de posição. À medida que o apêndice... O que é o apêndice, doutor Silvio? Vamos lá, informar. O apêndice é uma formação que tem o aspecto daquele dedo da luva de plástico, que fica abaixo do seco, que é a primeira parte do intestino grosso. A gente tem o intestino delgado, que é o duodeno, jejum e o íleo. Partiu do íleo, eu tenho o seco, que é o começo do intestino grosso. Embaixo do seco, eu tenho uma formação que é o apêndice.
que é um órgão linfóide, ou seja, tem glândulas linfáticas ali. Em criança, muitas vezes, ele inflama devido a alguma infecção qualquer, até uma parasitose, e dá uma dor típica da apendicite, que muitas vezes não é cirúrgico, aquele quadro de apendicite que vai se arrastando. Esse paciente, ele tem normalmente causado por isso uma obstrução, causada por pedacinhos de fezes, que obstruem o orifício do apêndice. Evidentemente que aquele líquido que está ali, pela ação da gravidade, localizado dentro do apêndice, ele contém algumas bactérias que vão se multiplicar. Isso provoca uma reação inflamatória intensa. O primeiro sintoma, como eu disse, dor em volta do umbigo, que após 6 a 12 horas ela migra para aquele lado direito inferior do abdômen, chamada fossa ilíaca direita. É a dor que vai se tornando gradativamente mais intensa. O desconforto que o paciente tem, ele é maior. Eventualmente, isso vai se acompanhar de uma sensação de enjoo e vômito. E uma febre que, eu repito, não costuma ser muito alta. Ela vai se tornar mais elevada depois que o apêndice supura. O que é isso? Quando ele rompe. Por quê? Porque a pressão daquelas bactérias multiplicando dentro do apêndice vai aumentar a quantidade de líquido no apêndice a ponto daquele apêndice romper. E aí que é o problema. Aí que tem o problema, porque no momento em que há a ruptura do apêndice, a chamada apendicite perfurada, eu já começo a ter uma peritonite, que no primeiro momento é localizada apenas no quadrante inferior direito do abdômen, porém, rapidamente ela se estende para todo o abdômen. E uma apendicite, que é uma situação em que a apendicectomia hoje ela é feita por videolaparoscopia, uma cirurgia rápida, de fácil execução. No entanto, quando a apendicite já perfurou e eu tenho uma peritonite, é uma cirurgia mais complicada. E apesar de ser uma doença muito comum e de baixa mortalidade, já que o diagnóstico pode ser feito com relativa facilidade, desde que o indivíduo procure assistência médica a tempo. Então, o nosso papel é procure a UPA. Por quê? Porque se lá não tiver cirurgião, eles vão encaminhar para um centro de referência. Ele pode pedir um hemograma, que vai dar um discreto aumento dos leucócitos. Ele pode pedir, de repente, se for possível, um raio-x simples do abdômen. Algumas alterações na radiografia do abdômen são muito sugestivas, apagamento do músculo psoas, etc. Um pouquinho de distensão de alça. E isso leva o clínico, na própria UPA, a suspeitar: opa, eu estou com uma apendicite na mão. Tem vários diagnósticos diferencial. O que é diagnóstico diferencial, doutor Silvio? É quando uma determinada situação se confunde com aquela. Sim. Então, infecção urinária, pielonefrite, uma preenche tubária rota, pode se confundir, evidentemente, com apendicite. Cabe ao médico, na emergência, no setor, fazer o diagnóstico diferencial. Vamos em frente que o tempo passa. Doutor Silvio, o que é cólica biliar? A vesícula é um órgão que fica situado logo abaixo do fígado, do lado superior direito do abdômen, e que serve para armazenar a bile. Sim. A cólica biliar é quando eu tenho, de repente, uma contração da vesícula biliar que provoca dor. Isso sucede normalmente quando há a presença de cálculos na vesícula biliar. Caracteristicamente, a cólica biliar, ela surge 1 a 2 horas após o indivíduo ter acabado de se alimentar, sobretudo alimentos gordurosos. Sim. Por quê? Porque a bile, ela contém os sais biliares, que são importantíssimos para a digestão das gorduras. Então tem aquela contração forte da vesícula biliar, principalmente quando o paciente já passou algum tempo sem se alimentar, e a contração da vesícula biliar vai provocar uma dor, repito, do lado superior direito do abdômen, que pode se irradiar para as costas e para a escápula, aqui atrás, no ombro direito. É característico. O cara chega muitas vezes, como sentir uma dor aqui na barriga, está aqui atrás do lado direito. Opa, isso é uma cólica biliar. O exame de ultrassonografia é normalmente o que define o diagnóstico e vai mostrar a presença dos cálculos no interior para que o paciente possa futuramente ser encaminhado à cirurgia, a menos que num quadro de cólica biliar possa se acompanhar da colicistite. O que é a colicistite? É a inflamação da vesícula biliar. É quando aquele cálculo obstrui o ducto cístico, que é o canal por onde a bile é drenada até o intestino, até o duodeno, e eu tenho aquela obstrução, a bile não consegue sair, ela reflui. Isso provoca uma inflamação que caracteristicamente vai dar, além dessa dor no quadrante superior direito, uma febre normalmente bem mais alta do que a febre que a gente vê na apendicite, acima de 38,5. O indivíduo fica amarelado, ictérico, né? A urina, ela fica com uma cor escura, a gente chama de colúria, e as fezes vão ficar um pouco mais claras, tria de Charcot. Aí eu vou ter a hipocolia fecal. Diante desse quadro, a gente inicia antibiótico e chama o doutor cirurgião, que é quem resolve a parada, porque evidentemente vai ter que fazer a cirurgia para retirada da vesícula, que no mediquês a gente chama de colecistectomia. Entendi. O que diferencia, doutor Silvio, a dor da pancreatite das demais dores, como úlcera gástrica ou duodenal? Veja bem,
Na verdade, a pancreatite, ela é uma emergência principalmente clínica. Eventualmente, nas formas agudas graves, a chamada pancreatite necrohemorrágica, o Dr. Gazzoli iria ser útil na emergência, porque às vezes o tratamento cirúrgico se impõe. Mas habitualmente é uma condição grave, porém de resolução clínica. A pancreatite é uma dor que dá na parte superior do abdômen, uma dor intensa, acredita-se que seja o segundo tipo de dor pior que o ser humano pode apresentar. Caracteristicamente, a dor da pancreatite, ela se irradia para trás, como se fosse um aperto, a chamada dor abdominal em barra. É uma dor que se acompanha de vômitos. Eu, na minha vida, nesses 40 anos de emergência, já há algum tempo afastado, mas ainda em contato com colegas da emergência, não existe, para mim, pancreatite sem vômito. Então, o indivíduo que chega na emergência dizendo que começou com uma dor abdominal acima do umbigo irradiando para as costas, vomitando horrores, geralmente não é um episódio de vômito à toa, são vários vômitos seguidos, se impõe o diagnóstico de pancreatite, que é confirmado através de exames laboratoriais. A principal causa de pancreatite aguda são os cálculos da vesícula biliar, que agora há pouco acabei de falar, migra um cálculo que pode provocar uma pancreatite, e também o consumo excessivo de álcool. É outra causa. Algumas drogas podem causar pancreatite. Felizmente, a principal causa de pancreatite é a pancreatite edematosa, ela é benigna. E com relação ao úlcero que você me perguntou, é quando você tem uma lesão do estômago e normalmente o indivíduo sente mais ou menos 30 a 1 hora após comer uma dor aguda na boca do estômago. Essa dor se repete frequentemente. O exame de endoscopia digestiva alta, que você já conhece muito bem, é um exame simples de ser realizado. Sim. Ele permite o diagnóstico, até porque muitas vezes a úlcera do estômago, ela precisa ser biopsiada, pode ser o começo de um tumor no estômago, e a úlcera do adenal, frequentemente associada àquela bactéria, o Helicobacter pylori. Tem que falar ainda da apendicite do idoso, Que é a diverticulite. Falar rapidamente, a principal causa de diverticulose, que é uma formação na parede do abdômen, tipo um saquinho, onde eu tenho no intestino uma fragilidade da parede do intestino, forma uns saquinhos, é o chamado divertículo. 4% das pessoas com diverticulose, normalmente a diverticulose está associada à constipação intestinal, que é aquele intestino preso, dificuldade para defecar. Isso leva a uma fragilidade da parede do intestino e a formação do divertículo. 4% pode ter diverticulite, que vai se manifestar com uma dor intensa, normalmente no quadrante inferior do lado esquerdo, porque é no final do intestino, chamado cólon sigmoide, que tem a maior parte dos divertículos. É no cólon esquerdo, descendente, o sigmoide. A inflamação, da mesma forma que no apêndice, normalmente ocorre ou por uma semente ou por um pedacinho de fezes que obstrui o orifício de entrada do divertículo, e da mesma forma que na apendicite, dentro do divertículo, aquele líquido contém bactérias que se multiplicam e, eventualmente, aquele processo inflamatório pode levar à ruptura do divertículo, que é uma diverticulite perfurada, que forma um abscesso. Esse abscesso peridiverticular, ele normalmente é de tratamento cirúrgico. A maior parte dos casos de diverticulite, eu já passei por duas, é tratamento clínico. A gente iniciando antibiótico a tempo, a dieta adequada durante alguns dias, normalmente é um processo que se resolve por si próprio, sem que o Dr. Gazzola, de saudosa memória, eu repito, seja chamado para operar. E quais são os sintomas? Os sintomas é dor abdominal do lado esquerdo inferior do abdômen, associado a uma perda de apetite e a uma febre que normalmente não é muito alta. Quando a febre aumenta, a gente já suspeita da possibilidade de ter sido formado um abscesso peridiverticular. A tomografia, ela na mesma hora esclarece isso, além de raio-x simples de abdômen, coisas mais simples. Semana que vem vamos continuar falando sobre dores abdominais, né? A família Tupi percebeu pela maneira como eu corri nas informações. Eu gosto normalmente, no meu dia a dia, você me conhece, eu falo bem pausadamente. Hoje eu tive que correr com um monte de informação. Eu falei principalmente de doenças associadas ao tratamento cirúrgico de causa abdominal, mas tem tanta gente com dor abdominal. Eu sofro de gases, eu como, fico minha barriga estufada, eu tenho doenças que não são do métier do cirurgião para resolver. É muitas vezes a orientação nutricional adequada, é a deficiência de alguma enzima, no caso da intolerância à lactose. Vamos continuar falando um pouco sobre doenças de tratamento, doenças que levam à dor abdominal, como a gastroenterite, como a intolerância à lactose. São doenças que não são para o cirurgião resolver, mas sim para o clínico ou gastroenterologista. Minha homenagem a Paulo de Tarso, chefe do setor de gastro do Hospital dos Servidores, Dr. Silvio Pano, nosso endoscopista, chefe da endoscopia.
Vamos falar um pouco sobre isso, sempre contando com as orientações, as instruções dos nossos colegas, que são aqueles que dominam o assunto mesmo. Isso aí, grande abraço para todos. Nós só somos curiosos. Grande abraço para todos lá no Hospital dos Servidores. Um bom dia, bom domingo e até domingo que vem às 9h30 que a gente vai continuar falando sobre dores abdominais. E eu vou tentar falar um pouco mais rápido e de forma mais clara. Beijo, família Tupi, uma semana abençoada. Obrigado, Heleno. Bom domingo, bom final de programa. Eu vou ficar na escuta. Obrigado, senhor. Fique com Deus até lá. Show do Heleno Rodai.